Olá, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo, mais um programa do Questão Legal. Esse ano de 2024, com essa nova temporada, está fantástico e cada vez que a gente se encontra, chega a hora de ter mais uma aula com um grande personagem que foi convidado. E o personagem de hoje não poderia ser maior. Eu gosto de chamá-la recentemente de a primeira dama do direito do trabalho. E eu acho que ela merece sim esse título justamente pela representação do trabalho e da caminhada dela em todos os seus qualificações e todas as suas questões pessoais e profissionais. Tenho uma grande satisfação de compartilhar com vocês esse momento hoje, com a presença da Laura Diamantino Tostes, que hoje vai tratar com a gente dos assuntos mais importantes que poderiam ser tratados do direito do trabalho e do protagonismo feminino no direito. Laura, seja bem-vinda. Por favor, apresente você para o mundo e já emendo uma pergunta para você. Como você consegue compatibilizar todas as áreas da sua vida? Bom, João, inicialmente agradecer pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui. Não sei se mereço essa qualificação, né, de primeira dama do direito do trabalho, mas fico muito feliz, muito honrada com o convite. Obrigada. Cumprimento a todas, a todos que venham a nos assistir. Vou tentar trazer um pouquinho aqui do universo que me cerca, tanto o universo pessoal da Laura, quanto da Laura profissional. Mas bom, você pediu primeiro para eu me apresentar. Eu sou mãe de duas meninas, sou professora de Direito do Trabalho há mais de 15 anos. Acho que isso até indica idade, né? Mas já há mais de 15 anos eu leciono, estou em sala de aula, sou uma professora. Atualmente estou como assessora de desembargadora no Tribunal do Trabalho da Terceira Região. Então, bem, minha vida é o direito do trabalho, eu respiro o direito do trabalho, as relações trabalhistas e vivo também como uma trabalhadora, né? Então, eu sou uma trabalhadora, estudo o direito do trabalho e trabalho com o direito do trabalho, tanto na academia quanto no Poder Judiciário. E bem, você pediu para eu falar um pouquinho de como é que eu equilibro os papéis, né? Como é que eu faço na minha vida. Não é fácil não, viu, João? É até bem complicado, porque eu sou uma mãe e eu faço questão de me dedicar com muita inteireza às minhas filhas. Então esse é o meu papel principal, digamos assim. E além disso, eu trabalho muito fora de casa. Então, na faculdade, eu estou vinculada a uma instituição há muitos anos, há mais de 15 anos. Então, na faculdade, eu exerço a função de professora, de coordenadora do Departamento de Direito do Trabalho. E no tribunal, eu assessoro uma desembargadora. Então, o meu dia é dividido aí entre equilibrar esses pratinhos. Mas eu tento fazer tudo, né, tudo que faço respeitando os meus limites, mas faço com muita dedicação e muito amor. Mas não gosto tenho alunas que falam assim, professora, a senhora dá conta de tudo, né? Não dou conta de tudo, os pratinhos vão caindo ao longo do dia, ao longo da semana alguns pratinhos caem, a gente prioriza o que deve ser priorizado naquele momento. Mas bem, e assim as coisas vão dando certo, graças a Deus as coisas vão dando certo. Muito bom, professora Laura. E partindo já para a gente tratar do direito do trabalho, você que construiu e está tornando a sua jornada cada vez mais vitoriosa e exemplar exatamente na matéria do direito do trabalho, o que você pode dizer para aquele aluno ou para aquele interessado em que queira ingressar na carreira jurídica? O que você pode dizer para ele se sentir motivado a ser um profissional da área do trabalho, seja na advocacia, seja nas demais carreiras jurídicas que possam acessar essa matéria? E por que eu pergunto isso, já até adiantando uma questão? O direito do trabalho no Brasil, isso é a fala de alguém que não é do direito do trabalho, eu sou da área empresarial tributária,
ele me parece ser frequentemente combatido pelos diversos agentes do mercado, sobretudo tentando pegar experiências de fora do país, né? Experiências americanas, por exemplo, que tem uma relação muito mais inócua com o direito do trabalho do que nós temos. O que você pode dizer para esse candidato a ser um profissional como você? Bom, João, é difícil, assim, motivar as pessoas a estudar o direito do trabalho em uma fase que realmente estamos vivendo uma crise do direito do trabalho. Ela é inegável. Estamos vivendo um momento de transformação do direito do trabalho pelo Supremo Tribunal Federal, com novas interpretações, novas leituras do direito do trabalho, mas algo que me traz um alento, que eu acho que é um fator para motivar o profissional, seja ele que está iniciando, seja o profissional que já está numa caminhada trabalhista, é de que sempre teremos trabalhadores, sempre teremos empresas que precisam de contratar a mão de obra, e entre uma empresa e a mão de obra há necessidade de uma regulamentação e, por consequência, de profissionais que vão tratar, vão cuidar dessa regulamentação em seus mais diversos âmbitos. Então, pensemos o seguinte, é um aluno que gosta do direito do trabalho porque é uma veia trabalhista, né? Eu acho que o profissional, a pessoa, ela já tem uma veia social acentuada. E aí ela vai estudar o direito do trabalho. Então, eu vou analisar aqui, vamos conversar duas possibilidades. Então, tem um profissional que ele já tem uma veia social mais acentuada e ele quer estudar o direito do trabalho. Vamos pensar atualmente como que ele pode fazer isso, para que caminho ele pode fazer isso. Para ensinar o direito do trabalho. Então, enquanto professor, o direito do trabalho ele sempre existirá nas cadeiras jurídicas. Nas empresas, enquanto advogado empresarial trabalhista, nas empresas, em escritórios de advocacia, haverá necessidade sempre deste profissional que deve entender todos os meandros que envolvem tanto a legislação trabalhista quanto a tão falada negociação coletiva entre sindicatos e empresas. Eu acho que o direito do trabalho caminha bastante neste sentido. Então, para um direito do trabalho coletivamente negociado, e não é qualquer profissional que é especialista nisso. Eu costumo dizer para os meus alunos que não basta conhecer o direito do trabalho para atuar no direito coletivo, para participar de uma negociação coletiva, para atuar com o direito sindical trabalhista, tem que ser então um profissional que especializou-se neste assunto. Então, além da academia, além das carreiras privadas, né, da advocacia em escritórios, da advocacia em empresas, tem também todas as carreiras públicas que envolvem o direito do trabalho, a magistratura trabalhista, os cargos dentro dos tribunais, então técnicos e analistas de tribunais regionais do trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, carreira maravilhosa do Ministério Público do Trabalho, da Auditoria Fiscal do Trabalho, que agora está com o concurso público em andamento. Então, embora estejamos vivendo uma fase de crise do direito do trabalho, e talvez seja até melhor dizer, não de crise, mas de transformação das relações trabalhistas e, por consequência, do direito do trabalho, todas as áreas de atuação do profissional trabalhista permanecem em voga, permanecem sendo chamativas, permanecem sendo oportunidades de trabalho. E eu disse que eu iria falar de dois caminhos. E um outro que eu falo muito para os meus alunos que me fazem esse questionamento é o direito do trabalho enquanto gestão empresarial. Um advogado trabalhista que conhece o direito do trabalho e um advogado empresarial, eles devem atuar de forma muito próxima. E por que não, como você, João, um advogado empresarial trabalhista, né? Então, utilizando o direito do trabalho como instrumento de gestão empresarial para complementar
o conhecimento específico do direito empresarial. Eu acho que o direito trabalhista e o direito empresarial, eles caminham lado a lado, eles são complementares, eles são necessários em uma empresa, eles são necessários em um escritório de advocacia, com uma atuação integral, uma atuação que esteja alinhada com os objetivos atuais. Sim, entendi. E, professora Laura, a gente disse que o Brasil não é para amadores, né? Não. E não é para amadores em todos os sentidos. A gente não está falando apenas das questões sociais, chão de fábrica, vamos pôr dessa forma, mas também das questões legais, políticas, empresariais. O Brasil realmente ele exige de nós muita perseverança. E aí eu vou chegar num tema polêmico com você, se a senhora me permite. Eu quero saber a opinião de você sobre Uber e as plataformas de entregadores, né, que são dois temas que que hoje estão sendo muito discutidos no âmbito da relação de emprego ou não, no âmbito do direito do trabalho. Qual que é a sua visão disso? Bom, João, as relações trabalhistas mudaram. A forma de trabalhar foi alterada com o passar do tempo. Então, para te responder essa pergunta, eu vou provocar a seguinte reflexão em quem está nos assistindo e em você. O direito do trabalho clássico, como a gente conhece, ele foi pensado, ele nasceu em torno de uma subordinação. É o elemento central do direito do trabalho, da relação de emprego, é a subordinação. Um trabalhador, ele vai subordinar a forma como ele vai trabalhar a um tomador de serviços. Então, vamos pensar o seguinte: um sujeito comanda, um sujeito dá ordens e o outro obedece. Qual que é o contrário disso? É aquele que trabalha de forma livre, é o que trabalha de forma autônoma. Então pensemos, né, essa uberização, que na verdade é um fenômeno, uberização é um fenômeno que serve para identificar todo aquele que trabalha, todo aquele que faz a intermediação da sua atividade por uma plataforma digital. Acho que o questionamento que a gente deve fazer é: esse sujeito trabalha de forma livre? Vamos pensar, um exemplo, um motorista que executa suas atividades por meio de um aplicativo. Quem coloca o preço na corrida dele? Quem determina a rota que ele vai seguir? Então, o caminho que ele vai seguir. Ele é avaliado, ele é fiscalizado. Então, partindo do pressuposto de que ali existe um controle, de que aquela atividade exercida por aquele motorista, ela é controlada em alguma medida, e eu não acredito que este controle seja sutil, é um controle intenso, eu faço a leitura, eu interpreto de que atualmente existe ali uma subordinação com uma nova cara, que vem sendo chamada pelos estudiosos do direito do trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho em algumas decisões, de subordinação algorítmica. Então, vem defendendo que ali o algoritmo controla, o algoritmo subordina. Portanto, eu compreendo que ali existe uma relação de emprego clássica. Faço uma crítica severa ao projeto de lei que está tramitando agora no Congresso Nacional, de criação de um autônomo com direitos, ou sujeito autônomo, ou o sujeito trabalha de forma livre, sem amarras, ou o sujeito é empregado. E aí ele será beneficiário de todos os direitos trabalhistas, que é a vertente que eu defendo, é a vertente que eu enxergo a contextualização. Com o máximo respeito, é claro, de quem entenda e defenda de forma distinta. Ouço muitas defesas no sentido de que, então estas empresas, elas vão embora do Brasil. Não, elas não foram embora dos países em que foram instituídos direitos para esses trabalhadores. Então, eu também não acredito que elas venham a sair do Brasil. Mas, enfim, consequências à parte, e atendo à pergunta que me foi feita, né? Eu entendo que entre um trabalhador plataformizado e a plataforma digital, existe uma relação de emprego
Porque a subordinação mudou de cara, porque o controle mudou de cara, e este é um controle digital. Portanto, a legislação que já existe no Brasil já seria suficiente para regulamentar, para atender a estes casos. Bom, mas isso aqui é uma opinião. Nós assistiremos nos próximos meses, provavelmente, uma lei sendo aprovada no Congresso Nacional para regulamentar esse tipo de relação e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal também deverá decidir, né, proferir uma decisão definitiva em torno do assunto. Então, eu acho que as cenas dos próximos capítulos, elas serão brevemente apresentadas para nós. Olha, eu preciso ser muito sincero com você para te dizer o seguinte. Eu já ouvi alguns profissionais tratando desse assunto, mas essa argumentação eu nunca tinha ouvido falar ainda, da subordinação algorítmica. E aí eu já vejo até uma outra aplicação disso, assim como se faz o estudo dos aspectos tributários, por exemplo, do metaverso, pode-se pensar também em aspectos trabalhistas no metaverso e nas inteligência artificial e nas novas realidades da inovação que a gente está vivendo. Eu quero te agradecer por ter compartilhado essa informação, porque realmente eu não tinha noção de como é possível a gente enxergar dessa forma essa questão relacionada a Uber e as plataformas que hoje fazem parte da nossa vida. Isso me permitiu enxergar algo além do que a simples discussão se as características da relação de emprego estão presentes ali, como a subordinação, como a hierarquia. Então, assim, agradeço, achei fantástico. Deixa eu acrescentar um ponto, João, você me permite? Claro. Quando estamos tratando dessa subordinação algorítmica, algo que sempre me vem em mente é o controle de nossas vidas pelos algoritmos. Pensem o seguinte, quando a gente acessa uma loja de sapatos, depois a gente entra na nossa rede social, o que aparece? Sapato, 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 né? Então os algoritmos estão mapeando as nossas buscas, mapeando as nossas escolhas, e essas escolhas vão nos perseguindo. Eles também, esses algoritmos, estão de alguma maneira controlando e guiando a nossa vida digital. Então, quando a gente trabalha pelo meio digital e trabalha com essa intermediação por um aplicativo, que é uma modalidade digital de se trabalhar, porque vamos entender que ali o trabalho é livre. Gente, livre é aquele que põe o preço ao seu trabalho, né? Eu vou trabalhar por quanto? Quanto eu vou cobrar? Eu defino, porque eu tenho liberdade. Será que esse sujeito tem liberdade? A questão, eu acho que é essa, né? É a liberdade. O autônomo é livre. Ele é livre? Entendi. De fato, olhando dessa forma, eu consigo enxergar claramente as argumentações nesse sentido. E aí fica também uma outra dúvida para mim, que sou leigo da área trabalhista, e como eu citei no início da nossa conversa, muitos dos críticos da área do trabalho no país tentam buscar experiências de outros países para serem aplicadas aqui. Por exemplo, a experiência nos Estados Unidos, em que a relação de emprego ela é basicamente inexistente. Você acha, Laura, que as diferenças dos países por si só são capazes de impactar em diferenças também das relações de emprego? Deixa eu ser mais claro. Tem tanta diferença assim entre Brasil e Estados Unidos para que a nossa nação mantenha uma realidade de relação de emprego e a nação americana não o faça? Por que essa diferença existe? Você acha que as diferenças de nações sociais, as diferenças sociais das nações, são capazes de trazer diferença das relações de emprego? Acho que sim, João. Acho que as questões econômicas, inicialmente, acho que o desenvolvimento econômico, que é diferente entre os países, provoca um efeito necessário para a existência de regulamentação social ou não.
o nível de empregabilidade, a história sociocultural de cada país. Uma história que pode ter sido como a nossa, de colonização, uma história como a nossa em que houve uma abolição da escravatura sem o preparo dos trabalhadores para que se tornassem livres a partir de um determinado momento. Então, acho que as questões históricas, sociais e econômicas de um país para o outro influenciam na necessária regulamentação social ou não. E eu acho que a gente deve pensar o seguinte: se inexistisse no Brasil hoje regulamentação trabalhista, se não houvesse definição de salário mínimo, de jornada de trabalho máxima, de pagamento de horas extras, adicionais de insalubridade, de periculosidade, por exemplo, qual seria o cenário dos nossos trabalhadores? Qual seria o nosso cenário? Como é que a gente iria negociar? Porque é fácil pensar assim, ter um empregado que ele tem uma formação, uma boa formação, ele tem condições de negociar com o seu empregador o salário mínimo. Mas e o empregado que não tem essa condição? Que não vai ter condições de negociar a jornada de trabalho máxima? Será que o Brasil não iria ficar próximo a um cenário, por exemplo, da China, em que as pessoas morrem de trabalhar, em que os salários são baixíssimos? E isso a gente vê com muita clareza, por exemplo, onde nossas roupas são fabricadas? Na China, na Tailândia, países com baixa incidência de legislação social trabalhista e que, portanto, é mais barato produzir, a exploração dos trabalhadores é maior. Eu acho que a desigualdade social brasileira não permite a inexistência ou a baixa incidência de legislação trabalhista. O Estado tem que intervir, tem que estabelecer uma legislação social para estabelecer limites para essa relação aí, essa relação que é uma relação conflituosa entre trabalhador e empregador. Eu não estou defendendo que só existe uma relação trabalhista no Brasil, que é a de emprego, não. Existem várias, mas a todas elas deve ser garantido um patamar social mínimo, uma garantia mínima de direitos. Entendi. E Laura, me diga o seguinte, nesses anos que você está compondo lá a assessoria no tribunal, imagino que você já deva ter se deparado com muitos casos, mas tem algum que você pode citar que realmente te trouxe estranheza? Você ficou absurdada com o caso? Claro, sem citar dados nenhum, só contar o caso. João, é difícil falar, Essa resposta é complicada. Eu já tenho quase 8 anos de atuação no tribunal, na assessoria de uma desembargadora no TRT3, mas todos os casos que envolvem acidente de trabalho são casos que eu vejo com uma maior delicadeza, são casos que exigem um olhar diferente, eu acho, do profissional, porque nós trabalhistas estamos muito habituados, muito acostumados a lidar com horas extras, com a monetização do direito do trabalho. E quando a gente trata de acidente de trabalho, de saúde, de segurança do trabalhador, é mais difícil pensar em monetizar, Um trabalhador morreu, ele saiu para trabalhar e morreu. Quanto vale? Tem até um filme passando agora que é o Quanto Vale, que ele me impressionou, que fala até lá da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Mas quanto custa a vida desse trabalhador? Qual será o valor que a gente vai fixar para indenizar as famílias, os filhos, a esposa? E em casos de perda de membros, então amputação de uma perna, amputação de um braço, ao longo da jornada de trabalho, são casos impactantes. E nos faz sempre refletir o seguinte: o que o empregador poderia ter feito para evitar aquele acidente de trabalho, para evitar aquela morte? Houve culpa do empregador ou não? A empresa adotou todas as formas, todos os meios de proteção que poderia ter adotado ou não, Tem casos emblemáticos em que há prova nos autos de que a empresa sabia do risco daquele acidente de trabalho, e sabendo do risco, calculou o valor
que aquele dano geraria para a empresa, né? Quanto que ela teria que pagar então de indenização e assim optou pelo risco. Então todos esses casos, João, que envolvem acidente de trabalho, doenças do trabalho, eles sempre me impressionam. Aí eu fico animada, né? Mas casos também de assédio sexual são delicados, são impressionantes. Mas eu também venho notando que os empregadores estão alterando um pouco a visão. Mais para a proteção, mais para a prevenção do que para a reparação do dano, né? Quando o dano já está concretizado. Mas acho que é isso. Sem citar nomes, né? Que eu não poderia fazer. Sim. Mas ainda até para a gente concluir esse questionamento, você já viu injustiça sendo perpetrada? Afinal de contas, você está na segunda instância, né? Você já viu alguma injustiça sendo perpetrada até chegar a você? E você lá no tribunal, junto com a desembargadora da qual você está assessora, vocês reverteram uma injustiça? Já várias vezes. Assim, aliás, eu comecei a responder e pensei várias vezes sobre a minha ótica, né? Justiça ou injustiça é uma análise estritamente pessoal. Então, assim, sob a minha ótica, por várias vezes eu já vi a turma, né? Uma turma julgadora, são 3 desembargadores votantes. Naqueles casos, eu já vi em algumas hipóteses, em alguns processos, decisões em que realmente passa aquela sensação de, naquele caso, a justiça foi feita. Naquele caso, vinha ali uma situação de distorção do que eu considero justo, do que eu considero ideal enquanto padrão digno de trabalho, e assim, na segunda instância, houve a reparação. Então, já vi em alguns casos, já me senti parte daquilo algumas vezes, e é o que nos traz satisfação, né? Saber que são pessoas sérias, atuando em prol do jurisdicionado, e pensando com seriedade o que para nós, naquele caso, seria o mais adequado. Sempre, gente, ressaltando, né? É uma posição pessoal. E já que a gente está falando de forma polêmica, se me permite tocar um outro assunto polêmico também, Laura. Claramente, eu tenho a honra de te chamar de amiga, conheço você, conheço o Otávio, seu marido. E claramente eu sei quem você é, mas imagino que aquele que esteja nos assistindo agora consegue enxergar em você também a força de uma mulher forte, líder, mãe de família, uma grande profissional. Você enfrentou, além das dificuldades naturais da jornada, mais dificuldades para chegar onde chegou e aonde quer chegar pelo fato de ser mulher? Eu pergunto isso porque, por mais que a gente já avançou muito, há ainda bolsões de instabilidade no direito com relação à equiparação entre mulher e homem na atividade. Claro, se não quiser tratar desse assunto... Não, a pergunta é excelente. Ô, João, eu tenho que ser honesta, né? Eu sou uma mulher branca, venho de uma família com uma situação socioeconômica confortável. Então, assim, eu já saltei, né? Eu já parti de um trampolim com alguns degraus, né? Eu tenho que ser honesta com relação a isso. Então, realmente, eu nunca me senti, assim, discriminada. Eu acho que os meus caminhos foram abertos sempre por pessoas, mulheres e homens, com uma consciência de igualdade muito profunda, muito responsável. Eu tive a feliz coincidência, alegria, destino, sei lá o porquê, mas eu sempre tive as portas abertas por pessoas responsáveis, muito responsáveis. Posso citar aqui a professora Lúcia Massara, que foi diretora da faculdade em que eu estou há alguns anos,
por muitos anos e que me abriu portas. Professor Carlos Henrique também, que foi uma pessoa que me abriu portas e ainda abre, né? A doutora Paula Cantelli, que é a desembargadora com quem eu atuo. Então, assim, eu sempre trabalhei com pessoas com uma consciência muito clara de que o espaço deve ser igual para homens e mulheres. Então, não me senti discriminada nessa estrada que eu estou percorrendo, né? É um caminho, é uma luta diária de conciliar todos esses papéis que nós conversamos aqui, mas é uma luta diária. Agora, já que tocou nesse assunto, João, até é uma oportunidade para a gente tratar do relatório de transparência que está sendo aí gerado pelas empresas em virtude da lei da igualdade salarial do ano passado, e agora, dia 31 de março, venceu o prazo para as empresas entregarem o relatório final. O relatório é semestral e agora venceu o prazo para a entrega deste primeiro relatório. E em um resultado já divulgado, veio para nós a resposta, agora uma resposta embasada, uma resposta objetiva, de que as mulheres ganham 19,4% menos do que os homens, na média salarial das empresas com mais de 100 empregados no Brasil. Então, apesar da minha experiência pessoal, de nunca ter me sentido preterida, discriminada e de não ganhar menos do que os meus pares, onde eu trabalho, onde eu atuo, essa não é, então, a realidade da maior parte das mulheres brasileiras, né? Que tem que trabalhar, pensemos isso, em aspectos objetivos. As mulheres, então, em média, têm que trabalhar 2 meses mais do que os homens por ano no Brasil para ganhar o mesmo tanto. Isso fora o trabalho que nós temos, que é maior, culturalmente mais desgastante em nossos lares, em nossas casas. Então, é um momento realmente da gente continuar tratando deste assunto. Continuarmos tratando sobre igualdade entre homens e mulheres, igualdade de gênero, igualdade de raça. Isso também porque nesse relatório mostrou que, dentre as mulheres, as negras ganham menos do que as brancas. Então, gostei da pergunta, João, gostei desta pauta, né? Eu acho que é uma pauta importante, uma pauta feminina importante. Fico feliz de poder abrir o espaço, né? E acho que quanto mais espaço a gente abrir, melhor será para estabilizar como deve ser estabilizado, né? Laura, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma pergunta infantil, tá? É uma pergunta que, inclusive, já me foi feita várias vezes na faculdade, né, onde eu dou aula, e eu respondo do meu jeito, mas queria ouvir da especialista. Por que a justiça do trabalho é uma justiça única? Por que ela não está incluída dentro do rol das matérias do Tribunal de Justiça? Bom, João, a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada porque a matéria é específica. O direito do trabalho, ele é um direito muito especial, com princípios protetivos, e são protetivos porque o direito do trabalho nasceu com o objetivo de proteger a figura do chamado hipossuficiente, que é um empregado. Então, se a matéria ela é tão específica, eu acredito e defendo que os juízes do trabalho e todos aqueles que trabalham com o direito do trabalho dentro do Poder Judiciário devem também ter essa formação sociológica, filosófica, trabalhista, com um olhar voltado para a concretização do direito do trabalho. Você, João, como um profissional do direito empresarial, certamente tem uma formação diferente da minha formação, que sou uma profissional trabalhista, que estudo o direito do trabalho. Nós temos princípios diferentes. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou até dar os créditos, é do professor Vinícius Gontijo, advogado empresarial também, e ele fala assim, gente, a ética é diferente. A ética é diferente.
a ética do sujeito trabalhista, ela é diversa, ela é distinta da ética do sujeito tributarista, do sujeito que trabalha com direito empresarial, do criminalista, porque a gente e você deve sentir isso também, João, com o decurso do tempo, a gente vai estudando uma matéria, aqueles princípios, a base principiológica, a estruturação histórica daquele ramo do direito, vai se tornando um pouco parte de nós, né? Então, eu acho que por isso a Justiça do Trabalho tem que ser especial, ela tem que ser específica, o direito é específico, não há proximidade com o direito civil, não até este momento, né? Vamos ver como é que caminharemos daqui para frente, mas até este momento não. Então, pela especificidade do ramo do direito, eu acredito que a Justiça do Trabalho também deva ser específica. Entendi. E a nossa CLT, ela é boa? E pergunto até porque, fazendo uma remissão histórica, né? A gente chega a Getúlio Vargas, que trouxe a CLT com aspiração na legislação italiana, se eu não me engano. E há quem diga bem e há quem diga mal, até pela origem dela. Você acha ela boa ou ruim? Olha, João, esse pensamento, assim, olha, a CLT, a gente ouve, né? A CLT é velha, a CLT é de 43, a CLT de Getúlio Vargas, foi um presente de Getúlio Vargas. Eu sempre combato essa ideia. Primeiro que a CLT não é de 43, gente. A CLT foi transformada em mais de 100 dispositivos de seus 922 em 2017. Então, a grande reforma trabalhista, que não foi inaugurada em 2017, mas talvez foi potencializada em 2017, transformou demais o direito do trabalho. Princípios foram alterados, a hierarquia trabalhista foi alterada em 2017. Então, a CLT de 2024, que é bem diferente da CLT de 1943, eu considero uma lei, porque a pergunta foi assim, a CLT é boa? A CLT é boa. Como se fosse uma só. Né? A CLT é boa, a CLT de 2024 é boa. É um conjunto de normas que estabelece um mínimo de direitos trabalhistas. A CLT consegue abarcar uma relação jurídica, que é a relação de emprego, que tenta trazer para os trabalhadores cidadania, que é um conjunto de direitos mínimos, para tentar nivelar, equalizar uma relação que é tão desigual entre empregado e empregador. Então, a CLT, ela, claro, né, como qualquer outro compilado de normas, como o Código Civil, como o Código de Processo Civil, como o Código Tributário, tem pontos que merecem ser melhorados, atualizados, revisados, mas eu acredito que a consolidação das leis do trabalho é uma boa consolidação, é uma consolidação com um olhar humanístico, protetivo, como a norma trabalhista deve ser. Entendi. Laura, a gente já vai se aproximar para o final. Eu quero pedir para você falar a sua mensagem final e, se desejar, também apresentar a sua rede social para ser seguida pelos nossos espectadores. Bom, João, eu quero te agradecer pelo convite, foi uma alegria estar aqui nesse bate-papo, né, informal, bacana, foi bom tratar com você do direito do trabalho, do direito das mulheres, um pouco da minha vida, então uma alegria, uma honra, conte comigo das próximas vezes. E o que eu posso falar, né, o João, a primeira coisa que ele me perguntou foi o que você diz para motivar, para engajar quem está estudando o direito do trabalho. E eu digo e repito, estudem o direito do trabalho, porque o direito do trabalho é a nossa vida. Quem trabalha, quem emprega, então quem é trabalhador, quem é empresário, quem é empregador, quem pretende advogar, é uma advocacia linda. O João mencionou anteriormente o Otávio, que é meu marido, que eu falo que é o melhor advogado trabalhista do Brasil, e é mesmo. Então eu sou casada com um advogado e vejo como o dia a dia é difícil, mas é cheio de glórias, cheio de lutas e de glórias. Então, estudem o direito do trabalho até para entender as razões pelas quais o direito do trabalho
está tão permeado em nossa história e nossa vida. Então, bem, quem quiser me seguir, a Laura De Tostes, o Instagram, também estou lá no LinkedIn. Estou à disposição de vocês para dúvidas, sugestões, para participar de eventos, enfim, estou à disposição. Muito obrigada. Fantástico, né, gente? E sim, posso confirmar a informação da Laura, com certeza ela é a primeira dama do direito do trabalho e o Otávio é, sem dúvida, o maior advogado trabalhista desse país. Eu agradeço a todos que estiverem assistindo, que vão assistir no futuro. Esse episódio fantástico do nosso programa Questão Legal 2024 está fantástico, justamente com essa necessidade da gente ter pertencimento a um mundo que todo dia se apresenta novo para a gente. Siga a gente nas mídias sociais da TV Promove, da Faculdade Kennedy, da Faculdade Promove, assista o programa no YouTube, assista o programa também no canal 12 da NET. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço, fiquem com Deus.